Pois é, gente, estou aqui para falar para vocês um pouquinho de como foi o meu tempo de mocidade e algumas coisas importantes que Deus me ensinou durante aquele período da minha vida, antes de casar, antes de me tornar missionário e vir aqui para Cabo Verde. Então, queria primeiro ler para vocês um texto muito conhecido, acho que todo jovem conhece esse texto, Eclesiastes capítulo 12, verso 1, que diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Esse texto foi uma grande verdade de Deus na minha vida também. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de lembrar dele no período da minha mocidade. E se tem uma palavra que pode resumir o que a mocidade do meu tempo representou na minha vida, eu acredito que essa palavra é oportunidade. E acho que não só na mocidade do meu tempo, mas também na mocidade do tempo de vocês e de todas as mocidades, a oportunidade é a palavra-chave. Durante esse meu tempo na mocidade, fizemos muitas amizades e tivemos muitos momentos felizes, alguns momentos de tristeza também, que é normal, mas sempre Deus esteve me dando oportunidade em alguma área da minha vida. Eu anotei aqui algumas coisas que eu acredito que vão ser importantes para vocês estarem ouvindo sobre isso também, porque foram muito importantes e marcantes na minha vida no período da mocidade. Por exemplo, durante o meu período de mocidade foi um dos períodos onde eu tive mais oportunidade de servir. Então, o período de mocidade ele abriu na minha vida espaço para trabalhar muito para Deus. Foi o período onde eu pude estar servindo a Deus na área de tesouraria, na tesouraria da mocidade, pude servir a Deus como presidente, pude servir a Deus como vice-presidente da mocidade na minha época, e trabalhar para Deus foi a oportunidade de ouro que Ele me deu. Esse envolvimento na obra de Deus no meu período de mocidade foi que tornou possível a igreja responder tão bem ao chamado que Deus ia fazer na minha vida alguns anos depois. Então, oportunidade de servir. Você que está na mocidade hoje, aproveite essa oportunidade que Deus está te dando. Talvez alguns não querem fazer nada, mas todos estão recebendo de Deus a mesma oportunidade de servir. Então, seja um servo, porque você não sabe o que Deus está esperando de você para o amanhã. E pode ser uma coisa bem diferente do que você imagina. Também, no meu tempo de mocidade, eu tive a oportunidade de desenvolver dons e talentos. Então, Deus me deu capacidades e talentos que eu pude desenvolver no período da mocidade. Talentos como tocar violão, tocar piano, ensinar nos estudos bíblicos na mocidade, cantar. Tudo isso Deus foi aperfeiçoando na minha vida no período da mocidade. Aproveite esse período para desenvolver os seus dons e talentos também. No meu tempo de mocidade também tive a oportunidade de crescer espiritualmente. É um tempo onde nós estamos saindo de uma fase de criança e partindo para uma fase mais adulta. Então é um período muito importante para se apegar com Deus, para se focalizar naquilo que Deus quer falar na sua vida. Então aproveite para crescer espiritualmente nesse período. O momento onde as nossas mentes estão melhores, mais capazes de compreender e de trabalhar com as verdades que Deus quer comunicar para nós. Não deixe passar essa oportunidade de crescer espiritualmente enquanto você faz parte da mocidade. Outra coisa que me marcou no meu período de mocidade foi a oportunidade de evitar maus exemplos. Então, aqueles que foram do meu tempo de mocidade podem até lembrar de alguma história, não vou contar nenhuma agora, até por questão de ética, mas tivemos sim maus exemplos. Coisas que outros jovens infelizmente estiveram fazendo e que
eu tive a oportunidade de evitar aqueles maus exemplos. Então, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade também. Bem como me deu a oportunidade de copiar os bons exemplos. Então, graças a Deus também, na mocidade aqui da Igreja do Calvário, nós sempre tivemos bons exemplos na mocidade, exemplos para serem copiados. E hoje eu tenho certeza que você também tem, tanto os maus exemplos quanto os bons exemplos. Aproveite a oportunidade de sair fora dos maus exemplos e de se aproximar, copiar, se espelhar e imitar os bons exemplos daqueles jovens fiéis que Deus tem colocado junto de você. Outra coisa que eu coloquei aqui foi a oportunidade de desenvolver amizade. Muitas das amizades que eu tenho até hoje, aí na igreja, foram desenvolvidas no meu período de mocidade. É um período muito interessante. Às vezes, quando nós fazemos parte da mocidade, a gente fica tímido, não quer falar, mas aproveite. É um período sem igual que Deus tem me dado para desenvolver amizades, para conhecer outras pessoas, para se aproximar mais daqueles que também amam o Senhor. Aproveite essa oportunidade que Deus tem dado enquanto você é jovem. Eu também tive a oportunidade de aprender submissão para com o meu pastor, né? Graças a Deus, o pastor que vocês têm hoje foi o mesmo meu pastor no período de mocidade. E graças a Deus eu pude aprender a me submeter. Quem era da mocidade da nossa época sabe quantos intercâmbios e passeios que a gente queria fazer, e algumas daquelas igrejas simplesmente não foi permitido pelo pastor. Hoje, com a compreensão maior, eu posso ver que ele estava certo, mas naquela época todos nós discordávamos do pastor. Mas eu tive a oportunidade de desenvolver a submissão à autoridade que Deus deu para o meu pastor. Hoje você tem essa oportunidade também, você que faz parte da mocidade. Aprenda a ser submisso às autoridades que Deus tem colocado na sua vida. Assim você vai ter um futuro feliz junto com Deus. E por fim, coloquei aqui, na minha mocidade, eu tive a oportunidade de receber ajuda daqueles irmãos mais velhos da igreja, mais experientes, para tomar decisões na minha vida. Graças a Deus, depois da minha mocidade, Deus logo foi me dirigindo para o seminário e depois para o campo missionário, onde eu estou hoje, aqui em Cabo Verde. Mas vários irmãos da igreja tiveram um papel fundamental na minha época de mocidade, para me influenciar positivamente para fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. E eu tive a oportunidade de aproveitar essas orientações, esses conselhos desses irmãos fiéis, mais experientes do que eu. Eu era jovem, não sabia muita coisa, muitas escolhas, um mundo de oportunidades e de escolhas para fazer. Mas Deus colocou irmãos fiéis na minha vida e eu soube aproveitar as oportunidades. E você, tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado? Será que você já percebeu que esse momento da sua vida é um momento singular, é um momento que nunca mais vai se repetir? Pois aproveite as oportunidades que Deus tem te dado. Diversas oportunidades nesse período da mocidade. Um período que depois você nunca mais vai ter força igual, nunca mais vai ter entendimento igual. Cuidado para depois no futuro não se lamentar de não ter feito para o Senhor aquilo que você gostaria de fazer. Aproveite para fazer hoje, para mudar a sua atitude, ainda hoje, se a sua atitude não tem sido boa para com o Senhor, para com as oportunidades que Ele tem te dado. Eu coloquei aqui uma lista de músicas que foram importantes no período da minha mocidade, músicas muito cantadas. Eu não sei se eu poderia destacar uma como a mais cantada de todas, mas eu anotei algumas aqui, eu gostaria de citar, porque vocês podem até reviver essas músicas que talvez já não fazem parte do repertório das músicas da mocidade, mas foram músicas que edificaram muito a minha vida e a vida daqueles que fizeram parte da mocidade junto comigo. Por exemplo, aquela música Aliança, né? Como é precioso, irmão, vocês conhecem. Em espírito, em verdade. Outra música,
Hoje é tempo de louvar a Deus. Muito cantada também. Outra, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Nas estrelas vejo a sua mão. Muito boa também. Nosso Deus é soberano. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Certo? Quem pode livrar com o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. E eu poderia continuar aqui com muitas e muitas outras músicas que marcaram o meu período de mocidade. Mas eu separei uma música em especial para cantar junto com a minha esposa, cantar para vocês.